Flamengo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no Desfla. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um pouquinho das principais informações do Flamengo hoje e óbvio que você vai sempre estar bem informado aqui, então começa aí já ajudando a gente, deixando seu like, compartilhando o canal com seu amigo, familiar, conhecido flamenguista, que eu tenho certeza que você tem algum, então ajuda a gente aqui no nosso crescimento, então comenta aí também, deixa as opiniões de vocês e vamos lá para as informações, porque aqui é assim, né, na Desfla é tudo de forma objetiva, a gente traz sem enganação para você, então você sempre vai ter muito conteúdo aqui direto comigo com o Pitcho. Então vamos lá, né, o primeiro assunto aqui do dia é o sorteio do Super Mundial, tá? Os grupos, os potes foram definidos, o Flamengo está no pote 1, junto com outros clubes brasileiros, né, também como o Palmeiras e o Fluminense, e o River Plate também, né, sul-americano, e os maiores, né, assim, maiores em termos de futebol hoje em dia na Europa, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e PSG. Então o Flamengo está nesse pote 1, ou seja, não pode cair no mesmo grupo do que esses outros clubes que eu citei. O pote 2 temos Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e RB Salzburg. Então é um pote forte também, né? E tem alguns clubes aí que o Flamengo pode enfrentar. Acho que o mais fácil seria o Salzburg, né? Pelo menos na minha visão. Mais complicado ali o Borussia, né? Último finalista da Champions. Então tem alguns times difíceis. O Botafogo, por exemplo, está no pote 3, junto com o Boca também. Então pode ser um grupo bem forte aí a ser formado para esse Super Mundial, mesmo o Flamengo estando no pote 1. Assim, óbvio que toda competição que o Flamengo entrar, o torcedor, a diretoria, os jogadores precisam querer ganhar. Mas que é muito fora da realidade do futebol brasileiro, não só do Flamengo como de qualquer clube, né? E sul-americano em geral, também para Boca e River, que também estão inclusos nisso que eu estou falando. Isso é fato, pelo menos na minha opinião, né? Se você comparar o orçamento de qualquer clube ali, desses grandes da Europa, que vai até ter aí do pote 2, e até pegando alguns da Arábia hoje em dia, né? O Al Hilal, por exemplo, está no pote 3 ali, junto também com o Botafogo e o Boca. Se você comparar, vai ser, o futebol brasileiro vai perder por muito desse orçamento. Então é meio inimaginável você pensar que um clube brasileiro vai ganhar esse Super Mundial, mas é óbvio que tem que entrar para competir, tem que entrar para passar de fase e não fazer feio, isso é claro. Mas agora eu acho que, pelo menos na minha avaliação, a chance de um time daqui, que já era muito pequena, ganhar o Mundial é muito, muito menor ainda. Para mim é quase impossível. O último campeão mundial, naquele formato antigo, formato que você precisava só ganhar de um time na semifinal e aí você ganhava do europeu na final em jogo único. Aquele formato, o último campeão foi o Corinthians em 2012, então já tem 12 anos que ninguém ganha essa competição aqui do Brasil. Imagina agora que você tem que passar por uma fase de grupos e mais 4 jogos ali eliminatórios, mata-mata, né? 7 jogos no total, uma espécie de uma Copa do Mundo. Para mim, completamente inimaginável. Eu não deixaria o foco nessa competição não, tá? Eu acho que, como eu falei, tem que sim ir disputar, tem que tentar passar de fase, ganhar, ir até onde dá, né? Também é importante para a internacionalização da marca, né? Os times europeus e os torcedores de todo mundo verem quem é o Flamengo, verem a força do Flamengo, isso é importantíssimo, mas eu não apostaria todas as minhas fichas, foco total no Super Mundial, não. Eu iria para nossa realidade, que é Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, e mesmo assim ganhar as 3, né, algo que a gente nunca viu na história também do nosso país, né, ganhar a tríplice coroa real, né, que seria a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil, a gente nunca viu. Então eu focaria no que é mais possível pra gente e pro futebol brasileiro. Mas esse sorteio aí vai acontecer quinta-feira, às 3 horas da tarde, e é importante a gente acompanhar, né? Até para saber se o Flamengo vai ter ou não muita dificuldade nesse grupo. Bom, agora falando aqui sobre o próximo jogo do Flamengo, né? Amanhã, contra o Criciúma, né? Quarta-feira, dia 4 de dezembro, contra o Criciúma. Faltam só 2 joguinhos para acabar aí o Brasileirão, acabar a temporada. Esse contra o Criciúma e depois da última rodada fechando no Maracanã contra o Vitória. Então 2 jogos até que seriam teoricamente mais fáceis, mais tranquilos para o Flamengo se o Flamengo estivesse brigando pelo título, o que não está porque não tem regularidade e não levou a competição a sério em muitos momentos, né? Inclusive lá
ainda mais lá quando estava com o Tite, né? Então não tá brigando por isso, mas se a gente estivesse brigando, comparando com o Botafogo, que enfrenta o Internacional, Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, e na última rodada o Botafogo enfrenta o São Paulo e o Palmeiras o Fluminense, a gente estaria até com mais chance, né, de vencer do que esses clubes. Até o próprio Internacional. O Internacional enfrenta o Botafogo e enfrenta o Fortaleza. Não está mais na disputa pelo título porque a gente ganhou deles, mas vamos supor que ainda estivesse. Mesmo assim, a nossa tabela seria mais fácil, apesar do Vitória estar muito bem com o Thiago Carpini, né? Mas enfim, não estamos disputando, essa não é a nossa realidade, infelizmente. Mas focando aí, né, nesse final de temporada, Felipe Luiz, que vai... Aproveito também para fazer alguns testes visando a próxima, né? Visando 2025. Eu estou muito esperançosa, por sinal, para 2025, pelo que o Felipe Luiz vem provando para o torcedor e para o amante de futebol em geral, né? Tá conseguindo reformular muita coisa dentro do Flamengo e eu estou gostando bastante do que eu estou vendo. Visando esse jogo de amanhã, o Gabriel Barbosa, que está há 2 jogos, né? Há alguns dias de se despedir oficialmente do Flamengo, não vai para o jogo porque ele está pendurado. Então, se ele levasse um cartão contra o Criciúma, ele ficaria fora da sua despedida oficial contra o Vitória, que vai ser no Maracanã no próximo domingo, né, na última rodada. Então, o Gabriel não vai para o jogo. Acho que é uma decisão acertada. Para mim, eu já falei aqui várias vezes, chega de Gabriel, para mim é fim de ciclo, eu espero que ele saia, seja feliz, e também se não for, né, no Cruzeiro, o problema vai ser do Cruzeiro, não tá mais nas nossas mãos. Então, para mim, fim de ciclo, até tá saindo tarde para mim, eu já teria liberado no meio do ano, nem teria esperado acabar o contrato e tudo mais, mas beleza, enfim, acabou. Mas assim, acho que ele merece um jogo de despedida de qualquer forma, então acho justo ele não jogar contra o Criciúma amanhã, até porque também ele não vai fazer muita diferença no time, ele poderia fazer uma diferença negativa, né? Se a gente realmente quer que o Flamengo entregue para o Criciúma, para o Fluminense ter mais chances de rebaixamento, então o Gabriel podia fazer uma diferença negativa por causa das atuações que ele anda tendo há 1 ano e meio no mínimo aí, né? Então, mas assim, falando efetivamente pro time, pensando no bem do Flamengo e não nessa questão de entregar o jogo pro Criciúma, ele não faria tanta diferença. Então, assim, acho que tudo bem você poupar o Gabriel, preservar, porque realmente não seria justo o cara que para muitos, para a maioria, não para mim, tá? Mas para a maioria, inclusive para crianças, para torcedores também de mais idade, esse é um pensamento muito geral, né? O Gabriel é o maior ídolo dessa geração, o Gabriel é dono de 4 gols em finais de Libertadores, de gols decisivos, gols importantes, então acho justo sim ele ter essa despedida contra o Vitória no Maracanã. Ah, fez besteira, fez isso, fez aquilo. Sim, eu sou a primeira aqui a criticar o Gabriel, mas acho que tá tudo bem, assim como o Felipe Luiz e o Diego Alves tiveram a oportunidade de se despedir, o Diego também, o Rodrigo Caio, vários jogadores daquela geração de 2019 tiveram a oportunidade de se despedir. Vai ser a mesma coisa pro Gabriel, vai entrar em campo, vai ver a festa da torcida, a torcida com certeza vai pedir para ele ficar e tudo mais. Então, assim, acho que tá certo tirar o Gabriel desse jogo, apesar do que eu falei, né, o ciclo já encerrou, mas acho que ele merece essa despedida, apesar de, para mim, pelo menos, sair um pouquinho com a idolatria mais abalada do que poderia estar. Ele poderia ser ídolo incontestável e, para mim, ele não está mais nesse patamar, pelo menos pessoalmente para mim, por causa de algumas atitudes dele, né? Que todo mundo já sabe. Agora, falando aí, já avisando da temporada 2025, o Flamengo vai ter cerca de 20 milhões de euros, segundo aí o Rodrigo Matos do UOL, para contratar jogadores em 2025. Isso porque a dívida aumentou, né? A dívida ali do Flamengo, por causa da construção do estádio, né? Na verdade, não a construção, mas a compra do terreno. Também as contratações que o Flamengo foi forçado a fazer por causa das lesões, né? Lesão do Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Vinha. Aí contratou bastante, gastou bastante dinheiro também. Contratação do De La Cruz no início do ano, à vista. Então o Flamengo aí foi obrigado a fazer algumas contratações que não estavam nos planos, né? Às pressas ali, gastou bastante dinheiro. Então, provavelmente o Flamengo só vai ter 20 milhões de euros para gastar em contratação de jogador em 2025 inteiro. Ou seja, o valor que a gente gastou no Alcaraz, em uma contratação só, vai ser o valor para 2025 inteiro, provavelmente. E a previsão de venda é do Flamengo faturar e arrecadar 30 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais, com venda de jogadores, né? Então, provavelmente vai ter que vender alguém que seja importante para o time, né? No caso ali do Wesley ou Gerson, uma peça assim, que seja mais cara, né, mais de 20 milhões de euros, ou então você vender vários atletas que somem esse valor, né? O Fabrício Bruno, se tiver aquela proposta do Rennes, lá por mais de 10 milhões de euros, aí vender algum garoto, ver como é que você consegue completar essa meta aí, porque é uma meta muito importante para as finanças do Flamengo, né? E falando aí nessa questão de contratação, eu tenho certeza, é um fato, tá? O Flamengo precisa de um centroavante titular.
Ah, mas o Pedro vai voltar, o Pedro é nosso titular. Não importa, o Pedro tá para voltar na previsão entre maio e julho. Não sabe nem se o Pedro vai estar disponível para o Super Mundial, que, como eu falei, não tem que ser nosso foco, a gente tem que focar em coisas mais plausíveis para a nossa realidade, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, mas de qualquer jeito é uma vitrine, como eu também já disse. Então, a gente não sabe nem quando o Pedro vai estar disponível, como ele vai voltar, a gente espera que muito bem, é óbvio, mas não dá para saber, porque foi uma lesão muito complicada. Então a gente precisa contratar um cara que chegue e assuma essa titularidade. Um cara versátil, um cara que faça um cara que faça uma função diferente da do Pedro, com outras características, até para o Filipe Luís ter mais variação tática, né, algo que ele está provando que gosta bastante, mas que chegue e tenha a capacidade de vestir a camisa 9 do Flamengo, não literalmente o número, né, mas de vestir ali a posição, né, de assumir a posição de centroavante, e mesmo quando o Pedro voltar, que esse cara consiga brigar com o Pedro pela titularidade. A gente precisa, pelo elenco que o Flamengo tem hoje, pela força que o Flamengo tem hoje e pelo o que o Flamengo consegue alcançar, a gente precisa de dois caras para brigar por essa titularidade, dois caras muito bons. Então, eu investiria quase que 100% do valor que o Flamengo tem disponível para a contratação em 2025 num atacante titular. É o cara que vai fazer gol. A gente vê vários clubes do Brasil sofrendo com essa questão de não ter um centroavante, não ter um matador, clubes que ficam procurando, né, jogadores para preencher essa função. Então a gente precisa gastar dinheiro. Eu acho que nisso aí não dá para economizar num centroavante de verdade para disputar com o Pedro e para poder também suprir a ausência do Pedro aí, né, até que ele consiga retornar aos gramados. Então acho que é um fato. Para substituir o Gabriel, que no caso não estava tão bem, né, já há um tempo, a gente precisa encontrar um cara que fosse perto do Gabriel do auge, o Gabriel de 2019, 20, 21, 22. Tá? Então a gente precisa encontrar esse cara versátil que faça outras funções ali, tenha outra característica diferente do Pedro. Então, para mim, é a necessidade primordial, é a principal necessidade do Flamengo, desculpa, para 2025, tá? E aí também falando de mercado da bola, né, continuando, o Flamengo recebeu uma proposta do Pumas FC do México pelo Alan. A proposta seria de empréstimo, oferecendo $1 milhão, né, 6 milhões de reais na cotação atual, com opção de compra fixada em $4 milhões, 24,2 milhões aí de reais. Então, essa foi a informação do Vene. Essa negociação que só vai ter um desfecho depois das eleições, né? Porque, obviamente, depende da nova gestão. A janela nem está aberta ainda, tem que ver a decisão da próxima gestão. Mas então, o Alan tem essa proposta. É legal deixar o Alan ir? É um fator que o Flamengo precisa avaliar. O Alan é um jogador que já provou em outros momentos da carreira ser um jogador muito útil. Inclusive, quando ele veio para cá, já falei isso aqui algumas vezes, quando ele veio para o Flamengo, todo mundo queria, todo mundo estava feliz com a contratação. Não acho que do nada o Alan virou um bagre. Então, o que é melhor? É melhor você dar chance para o Alan no Carioca, ver se ele consegue ali se readaptar ao futebol, né? Consegue readquirir também confiança. A gente tem exemplos recentes, a gente tem o Luiz Araújo, que não tinha confiança e aí conseguiu recuperar essa confiança e começou a jogar muito. Cebolinha também, que ele nem tentava uma jogada individual, que sempre foi a característica dele, ele tocava para trás todo lance, a torcida não suportava, recuperou essa confiança e hoje é amado. A gente tem vários atletas com esse exemplo aí. Então, tem que decidir o que quer pro Alan. Se quiser dar pro Alan mais uma chance, deixa ele jogar o Carioca. Eu teria antecipado as férias do Alan, tá? Eu não entendi porque não fizeram isso junto com os outros jogadores, Carlinhos, Cleiton, Lohan e também o Diogo Alves, goleiro, né? Eu teria antecipado as férias do Alan para fazer com que ele volte mais cedo, volta para jogar o Carioca, joga as primeiras rodadas, consegue a confiança de volta e vê se ele vai ser útil ou não. Se ele não for útil, arruma alguma negociação. Ah, mas vai ter prejuízo. Não importa. Se vai ter prejuízo ou não, importa, na verdade, né? Óbvio que importa, mas assim, não tem mais o que fazer. Se ele não se adaptar nem jogando Carioca, se ele não conseguir ali boas atuações, né, jogando Carioca, então não tem jeito. Então eu acho que se você quer recuperar o Alan, deixa ele jogando Carioca. E o Alan também tem que ter essa noção, igual o Michael lá atrás. O Michael fez o quê? Olha, eu tô mal. Lá no início, né, antes dele sair do Flamengo e tal, tô mal, o que eu vou fazer? Eu vou voltar antes, por minha vontade, e vou jogar o Carioca. O Michael fez isso.
O Alan, se ele quer se recuperar do Flamengo, ele precisa fazer a mesma coisa. Volta antes, joga o Carioca, prova que você é útil, prova que você pode ser útil, que você é útil pro Felipe Luiz, que você é útil pro Flamengo, que você pode ali corresponder às expectativas da torcida. Então, assim, ou o Alan faz isso, se dedica no Carioca e mostra que pode sim jogar com a camisa do Flamengo, ou então o Flamengo negocia logo, desiste, sai no prejuízo em relação a quanto gastou na contratação, mas negocia e passa para frente aí, né? Esvazia também um pouco, abre espaço na folha salarial, enfim. Mas tem que ter uma definição quanto ao Alan, porque ele está muito mal realmente, não provou para o que veio, né? Desde o início aí, desde a chegada dele. Bom, então é basicamente isso, né? Também temos a informação do Paparazzo de que o Flamengo está negociando com o Matheus Cunha, né, também essa questão. E também outra notícia aí do Paparazzo rubro-negro é que, apesar de alguns torcedores pedirem o Firmino para aquela vaga de centroavante, né, que eu estava citando até agora, o Firmino também é uma característica um pouco mais versátil, né, do que o Pedro, por exemplo, não teria contato, né, segundo uma fonte da diretoria, não teria nenhum contato entre Flamengo e Firmino. Então, parece que esse nome do Firmino está descartado. Eu, sinceramente, não gostaria do Firmino, não, tá? Eu acho que tem outros nomes que você pode ter uma maior entrega a longo prazo, até pensando em revenda, pensando em alguns fatores, jogadores mais novos, diferentes aí do que esses que a gente já conhece, que são mais medalhões. Então é basicamente isso, galera. Agradeço aí a todos pela audiência. Quem tá chegando aqui, como eu falei, se inscreve que tem muita informação, tem muita notícia, tem live direto, mais tarde estou aqui também com live, tem live direto mesmo, então ou comigo ou com o Pitch. Então fica aqui com a gente, deixa o like, se inscreve, manda pro seu amigo, familiar, conhecido flamenguista, ajuda a gente aí. E mais um recadinho final, né? Esse estúdio aqui que eu tô fazendo é o estúdio da Diz TV. Então você pode ir no nosso Instagram, @DizTV, e entrar em contato, né? Para saber todas as informações, porque é um estúdio muito versátil, tem podcast também, tem esse cenário aqui que você pode gravar seu conteúdo de qualquer assunto que seja, né? Pode ser de futebol, pode ser de entretenimento, enfim, qualquer assunto você pode gravar aqui na Diz TV. Então, olha lá nas nossas redes sociais também, Diz TV, e segue também as nossas redes sociais aqui do Dizfla, né? Dizfla, @canal Dizfla no Instagram e @Dizfla no TikTok. Então é isso, galera. Muito obrigada a todos aí. Saudações brunegras e fui!